Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa série Jornada de Volta para Casa. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou daqui do canal do YouTube Despertar do Ser. Se você não segue ainda, peço que se inscreva. Acione o sininho das notificações, porque eu subo para o YouTube essa live todos os dias. Cada dia é uma lição de um curso em milagres que eu estou estudando junto com vocês com a jornada através do livro de exercícios do Kenneth Wapnick, tá? E também, se vocês não me seguem ainda no Instagram, é o @despertardoser.ucem, que quer dizer um curso em milagres, né? Para os estudantes mais íntimos, a gente já sabe que são as iniciais de um curso em milagres. Então, @despertardoser.ucem no Instagram. Tá bom, pessoal? E pra gente começar, eu peço aquele instantezinho para vocês, como sempre, de gente se elevar ao Espírito Santo, se elevar até Jesus e pedir que eles entrem em qualquer espaço que a gente der, que eles se aproveitem, né? A gente não precisa nem pedir, porque na verdade esse é o propósito, essa é a meta deles, é qualquer espacinho que a gente disponibilizar na nossa mente, eles entram para nos ajudar a corrigir os equívocos da nossa mente, para que sejam substituídos os nossos pensamentos egóicos pelos pensamentos deles, pensamento de Cristo, o nosso pensamento certo, da nossa mente certa, que é una em Deus. Então, a gente se livra daquela tagarelice mental, numa respiração mais profunda, para que a gente baixe a frequência dos nossos pensamentos de lá de fora, de tagarelice. A respiração profunda faz isso, ela coloca o nosso cérebro, a nossa frequência mental, num nível que a gente consiga absorver melhor os ensinamentos. E a gente começa bem com a prática hoje. Eu achei bem legal isso que Jesus fez, que eu sinto que Jesus fez e me trouxe para a consciência isso, de que já que é um livro de exercícios, é para a gente praticar, é para a gente experienciar o milagre, é para a gente experienciar um curso em milagres na nossa vida diária. Eu acordei hoje já com uma lição, que é: a minha mente percebeu lá fora um ataque. Um ataque, gente, ele pode ter várias formas, mas tudo é um ataque do ego. Então, alguém pode ter um ataque de outra pessoa, sofrer um ataque de outra pessoa, pode ser físico, pode ser psicológico, numa discussão, numa ofensa, pode ser em silêncio. Por exemplo, tu conversa com uma pessoa, diz oi, diz bom dia e a pessoa nem te responde. Isso aí é uma forma de ataque também. E aí, a gente muitas vezes se incomoda quando a gente vê um irmão atacando o outro e tu tá ali assistindo. Então, não precisa nem ser contra ti diretamente. E aí tu começa a pensar: espero que fulano perdoe ciclano, ou que ciclano se desculpe com Beltrano. E quando eu sentei aqui, que eu entreguei minha mente para Jesus, pedi que ele substituísse os meus pensamentos pelos dele, no mesmo instante eu me dei conta que essa cena que eu presenciei hoje pela manhã, né, de uma pessoa
dando bom dia para outra e a outra mal respondendo, né? Parece que foi uma coisa grosseira. Eu comecei a me dar conta que aquilo me incomodou. Eu nem sei se incomodou a outra pessoa, mas isso independente. Se incomodou a pessoa que não recebeu a resposta do bom dia, se ela se incomodou, se ela percebeu a indisponibilidade do outro que não mal e respondeu, assim, sabe? E aí eu me dei conta que, na verdade, aquele incômodo estava em mim. Eu me incomodei com aquilo, então aquilo estava na minha mente, como um pensamento anterior àquilo. Por isso que eu percebi. Porque se aquilo não tivesse como um pensamento na minha mente anterior, a gente não sabe como, a gente não sabe de que jeito, a gente não sabe, não tem consciência nem que pensou alguma coisa a respeito. Não sabe nem o que. É por isso que a gente entrega para o Espírito Santo e para Jesus. Porque às vezes tu tá incomodado com uma situação, mas tu não sabe por quê. Tu tenta voltar, mas que pensamento será que eu tive para presenciar aquela situação? E não consegue encontrar. E tu não precisa encontrar. Seria bom ter consciência, mas se a gente não tem, a gente entrega para o Espírito Santo para que seja corrigidos os equívocos na nossa mente, para que aquilo se desfaça. Então eu entendi que eu percebi aquilo lá fora, aquele, né? Aquela coisa desconfortável de alguém chegar e dizer bom dia, fulano, e o fulano, bom dia. Eu percebi e me incomodou. Então quem tem que soltar pro perdão essa cena sou eu. Eu não tenho que ficar pensando, ai, tomara que fulano perdoe ciclano, que não fique aquela coisa esquisita entre os dois, né? Que o outro se desculpe ou que eles corrijam na mente deles isso. Não, sou eu que tenho que corrigir na minha. E aí, quando eu pensando tudo isso, né? E aí depois resolvi começar a ler a lição 19. E aí que eu vi que estava totalmente conectado. Então, Jesus, que venham mais lições para que a gente fique consciente de que a gente precisa entregar para corrigir a nossa percepção equivocada. Nunca ficar pedindo para que o outro tenha a sua percepção equivocada corrigida. Porque se aquilo me incomodou, tá na minha mente. Por isso eu percebi lá fora. Aquele equívoco, então aquilo está na minha mente. E aí eu comecei a ler a lição 19 e tudo começou a fazer sentido. Obrigada, Jesus, pela lição do dia. Vamos lá. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Eu estou fazendo junto aqui com vocês essa lição e caindo as fichas, entendeu? Então, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Claro que não. Eu experimentei um desconforto com aquela cena, porque anterior a ela eu tive algum pensamento, que eu não sei qual é, porque eu recém estava levantando, né? Recém estava começando meu dia. E então eu não tenho consciência ainda, mas tudo bem, eu não preciso ficar esperando lembrar de que tipo de pensamento equivocado eu tive para presenciar aquela cena, não importa, mas o que importa é que se eu não estou sozinho a experimentar os efeitos dos meus pensamentos, tá óbvio, tá na cara. As outras duas pessoas estavam experimentando o equívoco da minha mente. Mais uma vez lembrando que o Ken fala muito, e o David Hoffmeister também, o David fala muito isso. Gente, o sonho é meu. Eu tô sonhando esse sonho e todas as pessoas que estão dentro desse sonho são os personagens do meu sonho. Então quem tem que corrigir a mente sou eu, em última instância. Ah, não vamos nos aprofundar agora, tá? Mas o irmão, ele também não tem
que, né, não é um fragmento meu que também precisa despertar? Sim, mas nesse momento, como, vamos dizer, recurso didático, esse sonho é meu sonho, e as pessoas, os personagens estão dentro do meu sonho. Então, tudo que eu presencio, eu preciso corrigir na minha mente. E agora ainda Jesus diz que eu não estou sozinho a experimentar os efeitos dos meus pensamentos, que ainda eu projeto lá fora e as pessoas participam desses equívocos. Então, a ideia para o dia de hoje é, obviamente, a razão pela qual o que vês não afeta só a ti. Notarás que, algumas vezes, as ideias relacionadas com o modo de pensar precedem aquelas relacionadas com a percepção, enquanto que outras, às vezes, a ordem é revertida. A razão disso é que a ordem não importa. O pensamento e seus resultados são realmente simultâneos, pois causa e efeito nunca estão separados. Então, se vocês estão aí fazendo essa lição junto comigo, e já deve ter vindo muitas imagens de coisas que aconteceram no seu dia, ou ontem, ou na semana passada, não importa, que aconteceu isso. Vamos dizer que vocês possam se utilizar da mesma lição que eu tive hoje, de se incomodar quando tem um conflito entre 2 irmãos, 3 irmãos, sei lá. Vocês estão percebendo lá fora e que está incomodando vocês. O ataque não parece não ter sido direto, mas vocês estão se incomodando com isso. Então, pensem aí. O pensamento e seus resultados são realmente simultâneos, pois causa e efeito nunca estão separados. Jesus estende a ideia de uma mente dividida, dizendo que não apenas nossas mentes são unidas, mas nossas mentes e o mundo são unidos também. O mundo sendo nada mais do que a projeção do pensamento de separação da mente. Essa é outra forma de dizer que ideias não deixam sua fonte, um princípio que é central ao ensinamento de um curso em milagres também. Ele enfatiza no texto e Jesus os apresenta depois no livro de exercícios. Ideias não deixam sua fonte, efeitos não deixam sua causa. O mundo não permanece separado da mente. Continuamos batendo na mesma tecla que tudo que a gente vê lá fora é o efeito da causa inicial, que foi o pensamento equivocado. Nós estamos tão convencidos, no entanto, de que estamos certos? O mundo existe fora de nós, porque realmente vemos a nós mesmos aqui, assim como vemos um mundo separado lá fora. Ainda mais a fundo, reduzindo ao mínimo, se não negando o poder dos nossos pensamentos, temos a comprovação de que estamos certos por nossas percepções sobre nós mesmos, como vítimas do que o mundo nos faz. Nós pensamos que nossos pensamentos não têm efeitos e, portanto, os separamos e os escondemos por trás de uma concha física, para que possamos estar cientes apenas dos nossos corpos, como eles e os outros corpos reagem. Isso aconteceu porque pensamos que o mundo é separado de nossas mentes, e a gente já viu que não é. Que o efeito, que é o mundo, é separado da causa, que é a mente. Não é, é simultâneo, a gente já viu. Mas lembre novamente, ideias não deixam a sua fonte. Ideia seria tudo que a gente vê, e a fonte, o pensamento que fez aquelas imagens. Como uma analogia, adoro, qualquer coisa que você veja em uma tela de cinema não é nada além de um filme
que está sendo projetado pelo projetor. Já até falei em outra aula isso para vocês. Para expandir essa analogia, o que está no filme é o que o roteirista, o diretor, o produtor, ator e atrizes querem que esteja no filme. É isso que é o sonhador do sonho, nós. Por mais que pareça horrível o que a gente está vendo no nosso sonho, no nosso filme, foi a gente que pediu, foi a gente que escreveu e a gente quer que esteja lá para confirmar que estamos certos. Portanto, uma vez que está lá, será projetado e visto na tela como se estivesse na tela. Mudando para as nossas vidas, nós, como tomadores de decisões, somos os roteiristas, diretores, produtores, para não mencionar as pessoas que o estrelam. Isso que eu estava falando antes, né, gente? O sonho é nosso. E todos os personagens que ali estão porque nós quisemos que eles estivessem. O filme é exatamente o que nós escolhemos, precisamente para que pudéssemos e fôssemos vê-lo na tela. As pessoas não teriam o trabalho de fazerem um filme se não quisessem que os outros ouvissem. E se nós não reagíssemos aos filmes como se fossem reais, não chegaríamos a vê-los. Portanto, nós assistimos aos filmes por excitação, ilustração e distração, porque gostamos de acreditar que há algo lá fora que pode ter um efeito sobre nós, positivo ou negativo. Esse é o objetivo e tudo que leva a ele é proposital. Isso é exatamente o que fazemos com o mundo. Existe um propósito muito específico em fazermos nosso sonho. Nós queremos que as pessoas reajam a ele, incluindo a nós mesmos, como se fosse real. Portanto, vejo tudo lá fora no mundo, me esquecendo totalmente que é o meu filme. Caramba, gente. Eu tenho que ir sozinha aqui. Sozinha não, estamos todos rindo juntos, porque somos a mesma mente. Não apenas eu o fiz, o filme, o sonho, mas eu o fiz para ver o pecado ao meu redor, para ver vitimadores em todos, exceto em mim. Então, o que eu vi hoje de manhã na minha lição? Eu vi um vitimador vitimando o outro, mas isso não tem nada a ver comigo. Mas esse é o meu sonho. Eu sou a sonhadora do sonho. Eu coloquei os personagens ali, um atacando o outro, um sendo rude com o outro, sendo grosso, estúpido, sei lá, qualquer cena, independente, é tudo a mesma coisa. Mas é lá fora, não tem nada a ver comigo isso, não tem nada a ver comigo. Aí depois cai a tua ficha de que isso é uma projeção da tua mente. Se tu percebeu aquilo lá fora, aquilo te incomodou, é uma lição, é uma oportunidade de perdoar e de entregar aquele teu pensamento equivocado que fez com que tu percebesse aquela cena lá fora. Ô, liçãozinha boa essa para começar o dia, hein? Ai, ai. Uma vez que vemos que a causa e o efeito nunca estão separados, entendemos que o que estamos vendo do lado de fora, para repetir, é simplesmente uma imagem que veio de um pensamento. O ponto central a manter em mente é que existe uma motivação específica, a qual vamos chegar na próxima lição, para aprendermos que as lições do ego são verdadeiras, mas que não somos responsáveis por elas.
Por isso a gente projeta lá fora, pra gente se esquivar de qualquer responsabilidade. A culpa não é minha, não fui eu que fiz, não é comigo, o problema não é meu. O ego ensina que nos separamos de Deus. O vitimamos e assassinamos e, portanto, conseguimos nossa existência individual. Nós acreditamos que isso é verdade, exceto que não somos responsáveis por nada. Outra pessoa o é. Portanto, todos nós estamos em sérios apuros, com um orçamento muito alto. Na verdade, isso nos custou tudo. Para fazermos esse filme grandioso das nossas vidas. Nós investimos uma energia tremenda nesse filme para atendermos o propósito final do ego. Provar que a separação é real, mas que nós não somos responsáveis por ela. Nós nos esquecemos de que somos atores com nomes e papéis específicos no filme, assim como os roteiristas, diretores e produtores. Se percebêssemos que fizemos a coisa toda, que nós, como diretores, estamos no controle dos nossos filmes por termos excluído outro diretor, com D maiúsculo, Deus no caso, né? Iríamos reconhecer subitamente que nossos maiores esforços não eram nada, porque tudo o que fizemos foi uma defesa contra a verdade. Em uma passagem com a qual vamos nos familiarizar cada vez mais, lemos. Aquilo que o Ken faz muito, que eu adoro, que aprofunda muito os nossos estudos, é ele ir lá e pegar uma passagem do livro texto e costurar dentro da lição. A gente já tinha visto isso ontem, lembra? Então é do capítulo 20, seção 8. O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se compreendesses realmente que o inventaste? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos são totalmente irreais? Poderias ter fé no que vês se aceitasses isso? E queres ver isso? A gente quer continuar vendo isso? Acho que não, né, gente? Acho que tá chegando a hora de que a gente não quer mais ver isso. Por isso que a gente tem visto tanta gente nessa busca pela verdade. Em outras palavras, o propósito defensivo do mundo é sustentado por mantermos a causa e efeito separados, não lembrando que nossas mentes são a causa do mundo. Um outro ponto sobre essa lição é a forma com que eu vejo não afeta só a mim. Lembra da minha lição de hoje de manhã? Da minha lição de perdão de hoje de manhã? Começou com um pensamento meu e eu vi a cena entre duas pessoas lá fora. Então, o meu pensamento equivocado ainda causou um desafeto lá fora. A grande ilusão do mundo é de que eu posso ter meus odiosos pensamentos privados sem afetar ninguém. Não temos pensamentos vãos. A gente já passou por essa lição. Todos os nossos pensamentos, todos, afetam o todo. No entanto, se a filiação é uma, tem que haver um efeito.
porque pensamentos são unificados e mentes são unidas. Esses efeitos geralmente não são observáveis, o que é parte da razão para fazermos o filme. No entanto, estão lá. Não são observáveis, mas estão lá. É por isso que nossa culpa é tão grande, profundamente dentro de nós. Conhecemos o efeito da nossa raiva, por exemplo. No fundo, em algum nível, a gente sabe do efeito que a nossa raiva causa no todo. Quer a expressemos ou não. Quer seja física, verbal, olha o que eu estava falando antes, a forma não importa. Quer seja física, verbal ou esteja em nossos pensamentos conscientes, o efeito da raiva é continuamente dizer a Deus e a Jesus que eles estão errados e nós estamos certos. A separação está viva e bem, e nós temos o poder de destruir o céu. Novamente, essa é a fonte da nossa culpa e o motivo pelo qual Jesus está nos dizendo para olharmos para as nossas expressões de raiva e, de forma ainda mais importante, para os seus pensamentos subjacentes. Se eles não mudarem, nada vai mudar. Voltamos à ideia da unicidade com Jesus. Com Jesus agora. Hoje estamos enfatizando mais uma vez o fato de que as mentes são unidas. Raramente essa ideia é totalmente bem recebida de início. A gente resiste, já que parece trazer consigo um enorme senso de responsabilidade. E a gente não quer isso, né? E pode até ser considerada como uma invasão de privacidade. Uau, Jesus sabe bem o que vai na nossa mente. No entanto, é fato que não existem pensamentos privados. Não existem pensamentos privados porque somos uma só mente. Então, se você teve um pensamento de raiva, de ataque, de ódio, ele vai aparecer lá fora. Vai ser projetado. Nos irmãos, no mundo, vai ser. Instantaneamente. Pode não ser observável, principalmente se a gente está inconsciente. Mas quando a gente começa a treinar a mente, como eu já estou treinando há um tempinho, eu me dei conta de todo aquele processo lá da minha lição de hoje de manhã. Dentro do sonho, certamente existem pensamentos privados. Todos nós temos a ilusão de que os temos. Nós pensamos, por exemplo, obrigado, Deus, por eu não ter dito isso. A gente tem que aprender a rir junto no treino, né, gente? Meu Deus do céu. Rir da gente mesmo. Obrigado, Deus, por eu não ter dito isso. Assim, meu amigo não sabe o que eu realmente penso. Grande ilusão. Em um nível consciente, aquela pessoa pode não saber. Mas lembre-se, somos todos partes da mente única. E nesse nível, o medo e a culpa de outra pessoa são reforçados por nossos pensamentos, assim como acontece conosco. Portanto, os efeitos dos nossos pensamentos podem não aparecer imediatamente em um nível individual dentro do sonho, mas na mente mais ampla, da qual todos nós somos um efeito, os pensamentos têm um poder tremendo, pois reforçam o sistema de pensamento do ego. Eles são lembretes a todos de que o ego está vivo e bem, de que ele existe. E Jesus não sabe do que está falando. Apesar da tua resistência inicial a essa ideia, tu ainda compreenderás que isso não pode deixar de ser verdadeiro, se é que a salvação é possível de qualquer modo.
E a salvação tem que ser possível, porque é a vontade de Deus. Não há outra vontade a não ser a de Deus. O resto é ilusão nossa, viagem da nossa cabeça, se a gente acha que existe alguma outra coisa a não ser a vontade de Deus. O que é importante aqui é que a salvação é possível apenas se existir um único problema. A chave para a salvação dentro do curso em milagres é seu primeiro princípio. O princípio dos milagres. Não há ordem de dificuldade em milagres. É o primeiro princípio dos milagres num curso em milagres. Isso nos diz que cada problema é como todos os outros. Então, a solução, o milagre, é a mesma para todos. O problema é irreal, mas não sabemos da sua irrealidade até percebermos que todos os problemas são o mesmo. Inicialmente, essa ideia é um pouco incompreensível para a gente, mas não tem problema. Com a prática, com o treino, daqui a pouco fica muito claro para a gente isso. A forma aparentemente externa de cada problema é apenas uma sombra do problema interno. O único pensamento que diz: eu estou separado e por conta própria. Isso quer dizer sozinho. Separado, né? Se nós pudéssemos ser separados e ter pensamentos privados, isso iria significar que a separação é real. Que realmente somos indivíduos, que cada um tem uma mente, que cada um é individual, sozinho, que é possível termos pensamentos privados. A salvação só pode acontecer quando percebermos que a separação é ilusória, o que significa que não podemos ter pensamentos privados. Os 3 últimos parágrafos apresentam o exercício diário a ser efetuado. Então vamos direto para a prática da lição 19, que Jesus diz: o minuto aproximado de exame da mente que os exercícios de hoje requerem deve ser empreendido com os olhos fechados. Primeiro, a ideia para o dia de hoje deve ser repetida e então a mente deve ser cuidadosamente examinada em busca dos pensamentos que contém naquele momento. Ao considerar cada um, cita-o em termos da pessoa ou do tema central que lhe contém. E mantendo-o em tua mente ao fazê-lo, dize: não estou sozinho ao experimentar os efeitos desse pensamento sobre. Então, não estou sozinha ao experimentar os efeitos desse pensamento sobre a pessoa A estar incomodada com a pessoa B e eu estar percebendo isso. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos desse pensamento sobre mesquinhez, sobre traição, sobre conflito, sobre a doença tal, sobre a crença na doença, sobre a crença na escassez. Aqui Jesus está nos fazendo focalizar apenas em nossos pensamentos como refletindo sua unidade com a filiação. Eu não estou sozinho a experimentar os efeitos desse pensamento sobre qualquer coisa, porque todos os pensamentos que eu tenho não são privados. Causa e efeito estão juntos e nós somos uma única mente. Então, a nível consciente, a pessoa não está consciente que eu estou tendo aquele pensamento sobre ela. Mas no nível da mente, fora do tempo e espaço, que está inconsciente, que está encoberta por um monte de
de cortinas de fumaça, a pessoa sabe, a mente sabe. O requisito de selecionar os sujeitos para os períodos de prática com a máxima indiscriminação possível já deve ser bastante familiar para ti agora, e não será mais repetido a cada dia, embora possa vir a ser incluído ocasionalmente como um lembrete, de vez em quando, né? Pra gente lembrar de não fazer nada tão importante e nada sem importância, porque tudo é a mesma coisa. Não esqueças, porém, que a seleção fortuita de sujeitos para todos os períodos de prática continua sendo essencial até o fim. A falta de ordem conectada a isso finalmente fará com que o reconhecimento da falta de ordem de dificuldade em milagres seja significativo para ti. Além da ideia para o dia de hoje, de acordo com a necessidade, entre aspas, pelo menos 3 períodos de prática são requeridos, diminuindo a duração do tempo envolvido se for necessário. Não tentes mais do que 4. Em um sentido, Jesus está revelando seu processo conosco, explicando o propósito das primeiras 19 lições. De novo e de novo, ele insiste em que não discriminemos na escolha dos objetos que percebemos do lado de fora, ou em nossa escolha dos pensamentos conforme vasculhamos nossas mentes. Jesus quer que percebamos que tudo o que percebemos e pensamos é a mesma coisa. É a crença na separação. Isso inicialmente não é muito compreensível para nós. Como assim a crença de que tudo é a crença na separação? Mas mais uma vez eu falo para vocês, tenham paciência, porque as coisas vão ficando cada vez mais claras. Aprendendo a praticar essa ideia com objetos específicos no quarto, com pensamentos específicos dentro de nossas mentes, vamos vir a perceber que tudo é o mesmo. E, portanto, nossos problemas só têm uma solução: o milagre. Então, ele fala que a gente só tem um problema e só tem uma solução. Mas o ego é complexo. Ele quer que a gente acredite que a gente tem uma infinidade de problemas, de todas as ordens, de todos os tipos, maior, menor, mais importante, menos importante. E é tudo mesmo. Portanto, encontramos uma clara afirmação do método subjacente de Jesus e o motivo pelo qual as lições do livro de exercícios parecem ser tão simples quanto parecem. Ele quer que pratiquemos em um nível que seja confortável. Cabide de casacos, cesto de papéis, lâmpada, telefone, xícara. São simples mesmo, que ele sabe das crianças de Deus aqui que precisa ser um passinho de cada vez. Até aprendermos a ideia de que são todos o mesmo, servindo ao propósito de provar a realidade da separação e a falta da nossa responsabilidade por ela. Isso nos ajuda, em última instância, a percebermos que não existe hierarquia de ilusões. A correção para a primeira lei do caos, que busca estabelecer essa hierarquia. E durante essas primeiras 19 lições ele fala várias vezes da correção dessa primeira lei do caos, que não existe hierarquia de ilusões, gente. Uma ilusão não é mais ilusão que outra. Ilusão é ilusão. Mas por isso que ele começa do comecinho, de pinguinho, de conta-gota, a gente entender que uma xícara não é mais ilusória do que uma mão, que algo inanimado é mais ilusório do que algo animado, que a gente considera um ser com vida. Todas são ilusões. E a gente finaliza a lição 19.
E vamos seguindo nesse treino. Bom treino para vocês. Uma excelente quarta-feira. E qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato pelo direct, tá? Deixe nos comentários no YouTube. E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo, até!